Então, ó, continuidade, vamos continuar falando dos desastres naturais, tá bom? A habilidade que a gente vai trabalhar aí é selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, tá bom? Então, aí, gráficos, tabelas, mapas, para tomar decisões com vistas à prevenção de situações de riscos naturais, ou seja, a gente vai usar os dados, as informações, para pensar em como evitar situações de desastres naturais. É basicamente isso. A aula vai ser dividida em 3 momentos. O primeiro é a sensibilização. A gente vai ver aí um primeiro momento de falar um pouquinho dos desastres naturais e a relação do homem com a natureza. Segundo momento, a gente contextualiza, vamos falar um pouquinho do Brasil, os riscos naturais que tem no Brasil. E o terceiro, a gente faz a análise dos dados. Vamos lá, então. Olha só, homem versus natureza, tá? O ser humano se interliga com a natureza e dela depende da sua rotina, ou seja, o homem está dentro da natureza. A gente não pode pensar que nós estamos fora dela, né? Porque é muito fácil a gente pensar assim, que, tá acontecendo lá, queimadas lá no Pantanal, não tem nada a ver comigo. Ou se tem, você está dentro de um sistema natural, tá? Que afeta o planeta como um todo, tá? Então, o homem, ele está dentro de um sistema, então ele é afetado. A todo momento, fenômenos naturais interferem direta ou indiretamente em nossa sociedade. O conhecimento desses fenômenos é essencial para diminuirmos e até mesmo evitarmos os riscos, tá? E os desastres. Então, é sempre muito importante a gente conhecer esses fenômenos naturais para a gente evitar esses riscos. Esses acontecimentos ocorrem em todo o mundo e afetaram, só no início do século, né, a partir de 2001, aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo. Ó, gente, a gente viu isso um pouquinho na aula passada. Quem são a grande parte desses 2 bilhões que foram afetados, né? A gente sabe que são pessoas pobres, pessoas que vivem em regiões de vulnerabilidade, né? A questão da enchente, a questão do deslizamento de terra, né? Áreas aí próximas a regiões que não tem muito, que é mais suscetível a acontecer o desastre, porque são locais mais, digamos assim, terrenos mais baratos, ou mesmo que é terreno do governo, as pessoas invadem, constroem sua casa, então são áreas mais vulneráveis, então as pessoas mais pobres tendem a sofrer mais. Episódios dessa natureza ocasionam epidemias, olha só as consequências, tá? De quando as pessoas ocupam lugares mais vulneráveis. Deslocamento de grandes massas de população, deixa eu só dar uma permissão aqui. Deslocamentos, então, aí, ó, de grandes massas populacionais, ou seja, quando há uma grande seca lá no, por exemplo, país lá da África, né? Ali a região da Somália, da Etiópia, quando atinge uma grande seca ali, saem debandadas, as pessoas não vão ficar ali para morrer de fome, elas acabam migrando, né? A fome é tanta ali que não tem o que plantar, não tem alimento ali. Então, eles acabam se deslocando em grande número de pessoas, tá? Aí, então, há danos econômicos também, a ameaça humana e nacional. Então, desestrutura toda uma economia quando há um desastre natural, né? Basta ver, por exemplo, na questão lá da costa oeste dos Estados Unidos, da Califórnia, os incêndios, né? Isso porque os Estados Unidos têm condições de bancar ali uma reestruturação. Mas olha o caso do Brasil também na região do Pantanal, tá? Vai ali investimentos, né? Vultuosos para tentar ali minimizar os impactos que está acontecendo no Pantanal. Então, é muito importante a gente estar atento a essa situação aí, tá bom? Então, ó, essa aí foi a sensibilização. Vamos contextualizar dentro do Brasil essa situação dos desastres. Diferentemente do que acontece em outros países, no Brasil, os problemas ambientais mais comuns são aqueles decorrentes do excesso e da escassez. Ó, excesso, tem muita abundância, e a falta, a escassez de água. Ou seja, ou é chuva demais, ou é falta dela. E aí a escassez na questão aí do Nordeste, por exemplo, tá? A região da Caatinga ali do Nordeste brasileiro, ou mesmo no estado de São Paulo. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas um tempo atrás, há 5, 6 anos atrás, houve aí uma escassez de água, de chuvas, né? Muito grande no estado de São Paulo, né? Foi a chamada de crise hídrica.
foi quando diminuiu muito o sistema de abastecimento de água na Grande São Paulo, nas represas lá, porque choveu pouco, então baixou o nível. Isso gerou uma crise hídrica, né? Faltou água, racionamento, isso destruturou ali a economia, porque a gente precisa da água, né? A sociedade precisa da água para funcionar. As indústrias, a agricultura, a própria população urbana, tá? Então, houve essa questão aí. Então, no Brasil, é aí o excesso, né? Então, vão ter inundações, enchentes, ou é a falta dela, tá? Então, ó, quais são aí as consequências desse excesso da falta? No caso da questão do excesso, nós vamos ter deslizamento de encostas, né? Porque aí o solo fica muito encharcado, então ele vai deslizar se ele estiver numa região íngreme, tá? Desmoronamentos, enchentes, inundações e alagamentos. E também aí no caso da falta, da escassez e a seca, tá bom? Nossa, professor, por que enchente, inundação e alagamentos não são a mesma coisa? Não, não, gente, não é a mesma coisa, tá? As palavrinhas podem até ter a mesma ideia, mas não é a mesma coisa. As enchentes, as inundações e os alagamentos, tá? A gente vai ver aí depois como que é isso. Ó, segundo o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Ó, esse CEMADEM é importante, tá? Vocês saberem que existe um órgão que é responsável por emitir alerta. Opa, ó, tá vindo aí uma grande quantidade de chuva, né? Eles atuam junto com os meteorologistas lá, fazendo previsões, né? Então, eles acabam alertando certas regiões que podem sofrer com isso, tá? O acelerado processo de urbanização, a partir da década de 50, né? E a falha nas políticas de desenvolvimento urbano, né, favoreceram as ocupações irregulares por parte da população com menor poder aquisitivo. O que quer dizer isso? Ele está falando assim, ó, lá na década de 50, a população, ela saiu do campo, passou a morar na cidade, em grande quantidade. Foi onde, no Brasil, a maior parte da população passou a viver em cidades, e não mais em áreas urbanas. Até 1950 era na área urbana que as pessoas viviam. A partir disso, começou a morar em cidades. Por quê? Porque o campo passou a se modernizar, passou a utilizar máquinas agrícolas, e aí os postos de emprego, né, de trabalho, passou a diminuir. E aí essas pessoas iam ficar desocupadas? Não, elas iam procurar, né, viver em regiões onde tinha como, né, ter seu sustento. Então foram para a cidade, tá? Foram para as áreas urbanas, e elas cresceram enormemente. As pessoas passaram a viver em áreas urbanas, a morar nelas, e aí precisavam construir suas casas. Só que não houve um planejamento. A parte periférica da cidade, onde as pessoas ocuparam, passaram a crescer muito rapidamente. Então, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, tá? Não tinha tratamento de água aí. E aí o que acontecia? Formou as primeiras favelas, né? Dessas áreas urbanas. Porque o governo, né, municipal, o prefeito, não dava conta de urbanizar tudo isso direitinho, tá? Então, ó, a impermeabilização do solo, eu estou falando aqui de construção, de expansão da área urbana, então estou falando de pavimentação de rua, de construção de casas, né? Também é um fator para que riscos ambientais sejam cada vez mais intensos. Ah, faz sentido, né? Se você tem uma área onde a chuva, a água da chuva não penetra o solo, porque agora está tudo pavimentado, é óbvio que essa água vai escorrer na superfície, no chão. Em vez de infiltrar, ela vai escorrer. E aí, se você não tiver um sistema de escoamento adequado, vai alagar, vai criar alagamentos na cidade, dentro da área urbana. Né? As pessoas ainda jogam lixo na rua, entope os bueiros, né? E aí pronto, vem os alagamentos, tá? Então são fatores que faz com que haja esses riscos maiores, tá? A questão da urbanização desenfreada, sobretudo nas capitais do Brasil, e aí eu estou falando mais de São Paulo, também Rio de Janeiro, a ocupação dos morros no Rio de Janeiro, eram áreas mais, assim, digamos, um terreno, valor do terreno barato, às vezes as pessoas nem compravam terreno, ela chegava lá e construía sua casa, né, invadia a área, construía sua casa, então são áreas de risco, vulneráveis, áreas próximas aos rios também, né, são áreas vulneráveis aí. Então, ó, essas são as situações. Na questão das enchentes, inundações e alagamentos, eu vou detalhar para vocês aqui nesse infográfico, tá? Olha aqui que interessante. Ó, aqui nós temos um perfil desenhado. Aqui é um rio. É a situação normal, a água ocupa até aqui. Mas a gente sabe que esse nível aqui, ele varia durante o ano. Por quê? Porque tem época que chove, tem época que não chove.
tá? E aí, no período das chuvas, né, vai ter um volume de água maior. Então, a água naturalmente, ó, naturalmente ela vai subir o nível. Ela acaba ocupando essas áreas aqui, ó, né, que normalmente ela não ocupa. Só que aí, o que que acontece? Essas áreas aqui é vulnerável. Então, as pessoas acabam ocupando, construindo sua casa nessas regiões aqui, nessa também, tá? Acaba construindo aí. Acontece que existe um ciclo natural do rio. Ele vai subir e baixar ao longo do ano. O que acontece é que em determinada época do ano acaba alagando, tá? Acaba inundando aqui, ó. Beleza? Então, nós temos aqui essas situações aí. Se chove mais do que o normal, o nível sobe mais ainda, ocupa uma área maior, tá? Então, vamos ver aqui quais são a designação desses três termos. Ó, a enchente. O que é enchente? Ou cheia, né? É o aumento temporário do nível da água no canal. Esse é o canal, tá? Do rio. Devido ao aumento da vazão, atingindo uma cota máxima do canal. Porém, sem transbordá-los. Então, você tem aqui uma enchente, tá? Do rio. Essa é a parte da enchente aqui, ó. Quando ele sobe um pouquinho, porque determinada época do ano chove mais. Essa enchente. Aí, se chover mais do que o normal, nós vamos ter aqui uma inundação. Uma inundação. Então, a inundação tá, e a enchente está associada a rio. Rio, tudo bem? Inundação, enchente. Enchente é menor grau. Inundação é quando choveu muito, o rio, né, transbordou lá e aí pegou uma grande área que normalmente ele não ocupa. E aí as pessoas, né, a prefeitura, o governo, eles têm que saber, e sabem, que são áreas que não se devem ocupar. O que, que tem aqui em vez de ter construção? Tem que ter vegetação. Não se deve ocupar essas áreas de várzea, né, chamar de várzea aqui, ó. Não se deve ocupar essas áreas. Tudo bem? Mas aí a população que é pobre, elas acabam invadindo essas áreas, construindo suas casas. E aí, o que é a tal aí, nós vimos que é inundação, né? O que é o tal do alagamento? O alagamento é um termo usado dentro da área urbana, dentro da cidade. Ela acontece quando a água da chuva tá intensa, e aí ela não escorre por diversos motivos, ou porque a cidade é muito plana, ou porque o sistema de escoamento da água, né, aqueles bueiros, ou não existe, né, ou eles estão entupidos. E aí, em vez da água, né, entrar nos bueiros e cair dentro de uma tubulação para cair no rio depois, ela não acontece isso. A água acaba acumulando. Então, acúmulo de água dentro de uma área urbana é chamado de alagamento. Acontece alagamento em Rio Claro? Ou, se acontece, Visconde de Rio Claro. Aquela avenida lá, área baixa, né? A água chove aí na cidade, ela escoa toda para a região mais baixa, onde que é? Avenida Visconde de Rio Claro. Antigamente, era um riozinho ali, né? Era o córrego da Servidão ali. E aí, pavimentaram tudo, construíram uma avenida, né? Aí a água tende a procurar seu curso normal, que antes ali era um riozinho, tá bom? E aí, o que, que o governo fez? Ele criou uma tubulação embaixo da avenida para continuar escoando a água, mas a gente sabe que aquela tubulação lá não aguenta o volume de água de dezembro e janeiro, que é quando chove mais aqui em Rio Claro, né? Acaba inundando aí, virando um riozão a avenida. Tá bom? Então, temos aí essa situação. Vamos, então, para o terceiro momento, que é a análise de dados. Essa parte aqui é um pouquinho mais extensa, tá? Então, ó, vamos lá. As enchentes, falando de rios, as inundações também, representam um dos principais fenômenos naturais que afligem as comunidades urbanas ou rurais quando atingidas. Esses fenômenos da natureza hidrometeorológicas, o que é hidrometeorológica? Eu estou falando de água que vem da atmosfera. Então, estou falando de quê? De chuvas, tá? Estou falando das chuvas aí. Fazem parte da dinâmica natural, ou seja, qualquer região que chove vai ter um rio, porque o excesso de água da chuva ela tem que escorrer para algum lugar. Parte infiltra, parte vai escoar na superfície. E esse escoamento superficial a gente chama de rio, tá? Então isso é um processo natural, tá? Então ocorrem frequentemente deflagrados por chuvas, né? Rápidas e fortes, ou seja, quanto mais for a pancada de chuva, né? Isso acontece no verão, porque nosso clima é tropical, o clima tropical é assim, no verão chove, chove bastante, né? Então, quando há uma pancada de chuva, não dá tempo infiltrar. E se isso acontece numa cidade onde as coisas são pavimentadas, né? Aí que ela não infiltra mesmo, ela vai escoar superficialmente, tá?
e aí nós vamos ter problemas de alagamento. Ah, de longa duração, né? Também aqui, ó, degelo de montanhas não se aplica ao Brasil, né? O Brasil não tem montanhas com topo nevado, mas em países que tem, chega na época do verão, o gelo derrete, ela desce morro abaixo. E aí, se tem construções de casas e cidades logo abaixo dessa montanha, vai sofrer com esse problema aqui também, tá? E outros eventos climáticos, tá? Como furacões, tornados. No Brasil, de vez em quando aparece aí um furacão, né? Extratropical, tropical. Tornados também de vez em quando acontece, tá? Sendo intensificados pelas alterações ambientais. Ó, furacões, tornados, gente, e chuvas, tempestades. Quanto mais o clima do planeta esquentar, mais esses fenômenos vão aparecer. Por quê? É simples. Se você tem mais calor na atmosfera, vai evaporar mais água, certo? Dos oceanos, dos rios, lagoas, lagos, enfim. Evaporando mais, eu vou ter uma formação maior de nuvens. E tendo mais nuvens, vai chover mais, tá? E esses eventos climáticos, como tornados e furacões, eles nada mais são que resultados dessa dinâmica da atmosfera, tá? Eles aparecem por conta da dinâmica da atmosfera. Ventos, correntes de ventos e umidade, tá? Então, quanto mais chuva, mais esses fenômenos vai ter aqui. E aí, a gente sabe que tem uma parcela muito grande da ação humana nesse aquecimento global aí. Vamos a alguns conceitos ali. Olha só, aqui nós temos o perfil de um rio, né? Mais ou menos como aquele lá que eu mostrei antes. Mas, ó, esse aqui é chamado de leito de vazante, é o curso normal do rio, normal, onde normalmente ele está ocupando o seu, né, chamado de talveg aqui, ó, né, talveg, essa baixadinha aqui. Ele ocupa aí. Quando está em época de cheia, né, cheia do rio, porque está em época de chuvas, ele ocupa até um leito aqui, chamado leito menor, né, essa região de leito menor. Se o homem construir uma barreira aqui do lado do rio, essa barreira é chamada de dique, um dique, tá? Os diques são importantes, são barreiras para fazer com que a água não ultrapasse não ocupe essa região quando enche bastante. Alguns países são famosos pela construção de diques, né? E aí eu posso citar a Holanda, né? A Holanda, o país Holanda está abaixo, ó, aqui está o oceano, aqui está a Holanda, né, o território da Holanda, ela está abaixo do nível do oceano. Então, o que, que ela faz? Ela constrói dique aqui, que é para a água do oceano não ocupar lá ó, a área do país inteiro, tá? Então, ela é famosa pelos diques. Por isso, a Holanda também é chamada de Países Baixos, tá? Porque ela está abaixo do nível do oceano. E algumas cidades também têm alguns diques construídos para evitar que haja aí inundações, tá? Por causa da enchente. Então, nós temos aqui uma outra área que costuma alagar, o leito maior, tá? É uma região aqui que, quando chove um pouquinho mais do que o normal, pode alagar, chamado leito maior. E toda essa região aqui é a várzea, chama de várzea, tá? Os meninos aí, as meninas que gostam de futebol também, né? Agora entende porque é chamado futebol de várzea, porque antigamente se praticava o futebol nessa região aqui, próximo de um rio, que é a região mais plana e arenosa, né? Então, antigamente, lá na década de 30, de 20, né, jogava futebol, falava, futebol de várzea, né, não é futebol de clube, é de várzea, mais pobre, né? Então, era por isso. Tudo bem? Então, aí nós temos o perfil. Beleza. Aí vamos detalhar agora aqui alguns termos associados a esse perfil. O que é a tal da vazante, né? Que é essa área menorzinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu vou fazer uma analogia com vocês aqui. O leito de vazante é aquele lá bem, né? Quando está na época da seca, né? Da escassez de água, e aí ocupa uma pequena área de um rio. Então ele faz uma analogia aqui, é como se fosse um copo d'água e fosse só um pouquinho de água. Ele tem tudo isso para ocupar, mas está ocupando aqui só um pouquinho de água, tá? Nível de água mais baixo no período restrito, ou seja, quando o período está mais seco, né? Então a água do rio abaixa tanto, onde fica mais seco ali é o tal do leite de vazante. Olha como aqui, olha essa imagem aqui, como que fica. Tudo isso aqui fica embaixo do rio quando está com bastante água. Mas aqui o rio está fininho porque tem pouca água, está na época da seca. Beleza. Situação normal. Uma situação normal, nós temos aqui um pouco mais de água, ocupando aí o leito menor do rio, tá? Então, aí, suponhamos aí, ocupa uma parte que pode ser ocupada,
tranquilo também, nível de água normal da drenagem, tá? Temos aqui uma situação de um rio nessa época do ano, nessa fase de ocupação normal. Temos aqui também enchente, né, ou a cheia. Então, aqui, né, ocupa todo o espaço que deveria ocupar normalmente. Então, aí, normalmente, não se tem casa construída aí, mas algumas situações acontecem, tá? As pessoas mais pobres ocuparem essas regiões aqui. Ela é temporária. A enchente e a cheia ela é temporária, eleva o nível do rio do que sua drenagem normal, né? E um pouco mais de água aí. Então, por isso que ocupa um leito maior aí do rio. A leito é essa região onde o rio pode passar. Tá. E aí nós temos aqui uma situação, ó. Ocupou mais do que o normal aí, tá? Então atinge algumas construções aí, algumas casas próximas. Outra situação, a inundação. Aí já é quando transborda, né? Quando passa do normal, ocupa uma grande área. Isso acontece quando a chuva está mais do que o normal. O volume não se limita à calha principal, essa é a calha principal, né? Extravasa, né? Ocupando as áreas marginais, ou seja, o que é marginal aqui? Algo que está do lado, né? Então, quando se fala assim, marginal do Rio Tietê, lá em São Paulo, marginal do Rio Pinheiros, está alagada. Sim, porque ali tem o Rio Tietê. Na época de janeiro, dezembro e janeiro, chove bastante. Aquele rio, ele inunda ali, tá? Né? Quando chove bastante, ele vai inundar. Então, a pista, as marginais ali, que são as pistas, a água vai ocupar o lugar que era dela. Sempre foi. Sempre foi dela essa região. Mas aí o homem quer usar, né, aquela área, porque é muito valorizada, né? É uma área de São Paulo que é um metro quadrado do terreno é super valorizado. Então, ele construiu ali. E aí vai ter alagamento, sim, tá? É alagamento porque está dentro da cidade. E, ao mesmo tempo, também é inundação porque está associado a um rio, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Olha aqui, ó. Né? Toda essa planície, essa área mais baixa, está próxima desse rio. Aqui é o rio. Só que aí, como choveu bastante, pegou toda a região. Aí fala, natureza que é a culpada. A culpada é o homem, que sabia que não podia construir casa aqui nessa região e construiu, tá? Então, a gente tem que estar atento a essa dinâmica, a esse olhar, né? De que, ó, gente, tem que ter uma faixa de vegetação próxima ao rio. Dependendo da largura do rio, essa faixa vai ser maior. Quanto mais largo o rio, maior é a faixa que não se deve construir e tem que estar com vegetação, tá? Que é para o rio aí ficar íntegro, né? Não matar o rio, ou seja, não cair barro dentro do rio. Então, quem segura esse barro aqui? A vegetação, tá bom? Então, essa é uma situação aí também. E aí, outros conceitos importantes, né? Conceitos associados à hidrologia, a questão dos rios. O que é uma bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica nada mais é do que um conjunto de rios. Você tem uma área, e aí você tem um rio principal e vários outros rios menores. Isso é uma bacia hidrográfica, ela vai levar um nome. Toda bacia tem um nome. E sempre é o nome do rio principal. Tá bom? Então, se esse rio principal aqui é o rio Amazonas, chamado Bacia do Rio Amazonas. Se o rio principal é, sei lá, o Rio Paraná, então é Bacia do Rio Paraná. E o que separa uma bacia da outra? O relevo. Olha aqui, ó, tá vendo que tem um relevo alto aqui? Quando a chuva cai, né, ela vai cair aí, parte vai escorrer para esse lado, para essa bacia, parte da chuva vai escorrer para esse outro lado, tá? Para esse outro rio aqui. Então, o que divide é chamado de interflúvio. Interflúvio é o que divide uma bacia da outra. E aqui nós temos uma situação aí, tá vendo? Quando chove, né, essa água vai escorrer superficialmente formando cursos d'água, são os rios. E aí sempre vai cair no rio principal, onde está a parte mais baixa. Tá? Rio principal e os seus afluentes. São os rios menores que desaguam no principal. E aí, nós temos aqui um outro conceito importante associado à hidrologia, que é a tal da enxurrada. Mas isso aí nem precisa explicar muito o que é uma enxurrada, né? A enxurrada aí é quando há um volume de água e esse volume de água tem um deslocamento, e esse deslocamento ele é veloz. Isso quando acontece na cidade, acontece muito em área urbana, quando chove muito e ela não tem para onde escorrer. E ela vai escorrer superficialmente nas ruas, tá? Então nós temos aí as enxurradas. Outro exemplo aqui de enxurrada em área, né, mais rural, tá?
Área rural também é área rural, e aí o que tiver de construção, essa enxurrada, a força dela vai acabar levando, né, as construções junto. Tá? Mais um conceito importante aqui, o tal do solapamento. O que que é um solapamento? Ó, solapamento é quando um rio, aqui tá vendo, esse aqui é a calha de um rio, ele vai cavando, digamos assim, cavando barro lateral, e vai fazendo com que esse barro caia dentro do rio. E que as construções que estão aqui em cima, elas acabam desmoronando depois, desmoronando, né? Então, olha aqui um exemplo. Aqui nós temos um rio. Esse rio tem seu curso. E aí a água bate com força nessa lateral aqui, ela vai meio que cavando. Se não tiver vegetação, raízes, né, que segura esse barro, ela vai cavando e vai jogando esse barro tudo dentro do rio. O que acontece é o processo de assoreamento, tá bom? O assoreamento aí é quando o rio está cheio de sedimentos, né, de barro. Isso vai matando o rio tende a ficar mais menos profundo, né? Olha aqui outro exemplo também aí do desmoronamento lateral, do solapamento de um rio. Olha aqui, ó, olha essa situação aqui, né? O rio passando aí, a construção em áreas de vulnerabilidade não deveria, e a pessoa, nossa, a natureza acabou com minha, né, com minha moradia e minha casa, mas também construiu numa região onde não podia, tá? Então, esses aí são esses conceitos, vamos dar uma olhadinha aqui nas ações antrópicas, tá? Os fatores condicionantes. Ó, tipo de uso de solo, ou seja, a forma como o homem utiliza o solo vai gerar situações em que ele pode sofrer com os elementos da natureza, por exemplo, ocupar uma área próxima ao rio, ocupar uma área de morro, tá? Então, dependendo do tipo de uso de solo, você pode sofrer com isso. Ou então, construir casas próximas a um vulcão, né? Não é o caso do Brasil, mas, né, em outras áreas acontece. Quantidade de áreas impermeáveis. Então, assim, se uma área urbana é muito impermeável, você, as calçadas, as estradas, né, você não tem onde a água infiltrar, né? Isso pode ser agravado se a cidade for mais plana, né? Não tem como infiltrar, essa água vai escorrer superficialmente, então pode alagar. Taxa de cobertura vegetal. Temos que ter cobertura vegetal dentro das áreas urbanas, tá? Que é para essa água facilitar a infiltração dessa água, tá? Retinilização dos córregos, ou seja, o córrego ele tem lá os seus meandros, né, a sua forma. E aí, o que que acontece? O homem deixa reto para aproveitar mais a área. Ao fazer isso, vai causar consequências de alagamento. Foi o que aconteceu com o Rio Tietê. Se vocês verem foto do Rio Tietê lá em São Paulo, né, antigamente, vai ver que ele era todo cheio de meandros, né, essas curvas que o rio tem. E aí ele ocupava, né, na época da cheia, toda aquela área. Só que o que o homem fez? Construiu um canal reto. Para quê? Para aproveitar as áreas laterais, né? Porque é muito caro ali o terreno. Então, ao fazer isso aí, sempre vai dar problema depois com enchentes, como a gente vê todo ano. Podem determinar a ocorrência ou não de inundações, bem como o seu tipo, tá? Então, tudo isso aqui vai ocasionar inundações, normalmente acontece. Vamos ver aqui rapidinho esse infográfico. Olha aqui, ó. Então, nós temos o curso de um rio. Se eu deixar ele reto, a probabilidade dele ocupar essa área aqui vai ser muito maior na época das cheias, tá? Então, nós temos a seguinte situação aqui, ó. Área verde, área paisagem natural. Então, a água da chuva infiltra bastante. Então, menos água vai chegar no rio, portanto, menos inundação. Porque aqui ela já vai infiltrar. Parte dela já vai infiltrar, né? Então, não vai nem chegar lá no rio para aumentar o nível do rio. Mas aí, o que que acontece aqui, ó, né? Olha aqui a situação. Se eu tenho muita construção, né, parte dessa água não vai infiltrar, vai acabar escorrendo aí e aí fazer com que o rio aumente o seu nível, tá? Olha aqui, ó, uma situação aqui. Tá vendo? Muita chuva acaba aumentando, né, o nível do rio. E parte do barro também acaba fazendo com que o rio fique menos profundo, né, fique mais raso. Ação antrópica. Aqui nós temos a situação aqui mais grave ainda, tá? Ó, o que acontece com o solo. O solo sem vegetação, ele fica sem proteção, tá? Então, todo esse barro, olha a quantidade de barro já dentro do rio, faz com que o rio suba o seu nível, alagando áreas maiores, ou seja, o rio começa a ficar mais espalhado, tá?
mais raso, só que mais espalhado, ocupando uma grande área. Então, isso é um problema, tudo bem? E aí, temos aqui uma foto de uma situação assim, de regiões próximas ao rio ocupado, e com muito lixo também, o que contribui aí, tá? Muito bem. Então, são os fatores condicionantes da ação antrópica. Agora, quais são as ações que o homem pode fazer para diminuir esses impactos? A gente chama de ações mitigadoras. Ação mitigadora é aquilo que você faz para, digamos assim, resolver o problema ou fazer com que o problema seja menor. Vamos ver quais ações mitigadoras. Tá? Diminuir e evitar os impactos negativos. Vamos aos exemplos. Olha aqui, ó. Se tem que fazer o calçamento de uma rua, ou de uma calçada mesmo, que usa um material poroso, onde quando a água cai em cima dele, a água consiga passar, infiltrar, tá? Então, essa é uma alternativa. Outra alternativa aqui, ó. Toda vez que for fazer aí, tiver um quintal, né, é importante que esteja área de infiltração no quintal das casas. Não tem que ter tudo pavimentado, né? Então, também é uma outra ação aí. As praças, por exemplo, tem que ter bastante praças na cidade, fazer com que haja maior quantidade de áreas que a água possa infiltrar, tá? Então, outro exemplo aqui também, né? A limpeza, né? A limpeza dos rios, né? Olha aqui, ó, tirando o excesso de barro. Tem que ter vegetação aqui com raízes profundas, para que esse barro não caia de volta no rio quando chover. Né? Aqui, ó, a não construção de casas próximo ao rio também, né? Aqui, ó, evitar e impedir novas construções em áreas naturalmente sujeitas ao processo hidrológico, de inundação, tem que evitar, né? E mais aqui, opa, deixa eu voltar aqui que tem uma tabelinha legal aqui, ó, essa daqui. Ó, telhados verdes, né? Olha que bacana, né? Telhados verdes também é uma solução aí. Dá até para plantar, fazer uma horta em cima do telhado, né? Sem contar que a temperatura fica bastante agradável dentro da casa também. E aqui, né? Sistema aí de aviso, sinalização. A sinalização e a educação ambiental, ela é muito importante também, né? Avisos, né? Sobre ó, essa região pode aí alagar determinada época do ano. Então, são situações que o homem pode fazer, né, para diminuir esses impactos. Manter os históricos dos eventos com datas de ocorrência, por exemplo, Rio Claro. A Secretaria de Meio Ambiente de Rio Claro, ela tem que saber quais são os pontos de Rio Claro onde pode haver inundação, onde pode afetar a população. Tem que saber o quanto de chuva precisa chover para poder prejudicar a população. E ao saber disso, ela já vai avisar com antemão, e ó, tá vindo uma massa de ar aí, úmida, vai chover bastante, então fique alerta, se tiver que sair, saia dessa região. Então tem que ter esse sistema de aviso, tá? Manter os registros acessíveis à sociedade, as pessoas têm que poder consultar esses dados também, observar com atenção as áreas sujeitas a períodos de chuva, instalar sistemas de alerta, orientar a população quanto ao que fazer em caso de chuva forte, o que se deve fazer. E aí toda a educação ambiental, de não jogar lixo na rua, né? São sistemas aí que a gente pode fazer para diminuir os impactos ambientais.